Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Eu sou a Daniela Penteado. Estou aqui hoje, a convite da BriefW, para apresentar para vocês um conteúdo sobre construção de marca no metaverso. Antes de começar a palestra, gostaria de contar para vocês melhor sobre a WGSN. Para quem não conhece, a WGSN, ela é uma plataforma de pesquisa de tendências global, líder no mercado, em pesquisa de tendências de produto e de consumo. Até mesmo vou passar um vídeo aqui rapidamente para vocês conhecerem um pouco melhor sobre esse universo do que é a WGSN. Bom, esse é o meu avatar e hoje juntos vamos para o metaverso. Apresentando para vocês a agenda de hoje, é muito importante a gente entender que para construir uma marca no metaverso, a gente tem esses principais pilares, né? A base, sem dúvida, é o consumidor, até porque a gente precisa entender quem é o consumidor, quem está no metaverso ali, consumindo produto, experiências, para depois a gente desenvolver, construir a nossa marca. Então, a base dessa pirâmide, desses quatro principais Cs, desses quatro principais pilares, né? Os 4 Cs, para construir uma marca no metaverso. A base é o consumidor, depois a gente vai para os próximos 3 Cs, que é a construção de comunidades. Sem dúvida, eu vou falar bastante sobre a importância de comunidades no metaverso. Depois a cocriação, para a gente entender e como criar junto com os creators, assim como com os próprios consumidores que estão no metaverso. E na pirâmide está o comércio, tá? Bom, metaverso, né? Existem muitas manchetes sobre o metaverso. A gente vê que, de fato, está inserido cada vez mais, sendo falado, né, em diferentes mercados. Começando até, falando no mercado de moda, né? É muito importante a gente entender que, além desse mercado de moda, o metaverso também está inserido no mercado de beleza, de saúde, assim como no mercado de música e também no nosso estilo de vida, né? Pensando até na forma como trabalhamos, né? E sem dúvida, a gente vê que o metaverso vai ganhando cada vez mais espaço, inclusive quando a gente traz aqui os números bem significativos, na qual o Goldman Sachs estima que o metaverso chegue a representar uma oportunidade de quase 8 trilhões de dólares, né? Então, de fato, a gente vê aí que as marcas estão de olho para entender melhor como entrar, como trabalhar com o metaverso. E, ao mesmo tempo, a gente começa a ver esse avanço digital, né? Então, pensando no pré-pandemia, quando muitas marcas ainda não tinham mesmo um e-commerce que funcionasse de uma forma fluida, né? E aí, com essa expansão, com esse boom do universo digital, a gente começa a ver até um sentimento de FOMO, né? O fear of missing out, o medo de perder, né? De estar por fora. Então, as marcas, elas começam a entender mais sobre o metaverso e já quer mergulhar de uma era, né? O pré-pandemia, que mal tinha o e-commerce, para uma nova era em que os mundos serão virtuais.
Então aqui a gente está falando desse mergulho, né, nesse universo virtual que as marcas estão tendo, muito por conta desse medo de estar de fora e muito por conta pelo avanço digital. Inclusive, uma das autoridades do metaverso, né, o Matthew Ball, ele traz uma análise bem interessante, na qual o metaverso é uma rede em escala massiva e que é capaz de operar em mundos virtuais 3D renderizados, né, em tempo real. É claro que aqui o Matthew está sendo bem, no momento atual, otimista, né? Então, a gente está vivendo ainda o metaverso no formato 1.0 da sua capacidade, do seu potencial, né? Mas é muito importante a gente ter no nosso radar como a gente pode, sem dúvida, né, trabalhar, construir uma marca no metaverso. Até fazendo um paralelo aqui com vocês das redes sociais em 2003, 2004, quando tinha o Orkut, isso aqui, a gente falava realmente, gente, será que tem tanto potencial? E hoje, quando a gente olha para as redes sociais, sem dúvida, a gente vê aí um mercado enorme. É um pouco desse paralelo que a gente faz com o metaverso, né? Ainda é algo que está ali engateando, vamos falar, como comentei, né, no seu 1.0, mas tem um potencial enorme para os próximos anos, né? E é aí que as marcas entram nessa questão de experimentar, a importância da era da experimentação. A gente precisa entender, né, como as marcas elas vão começar a trabalhar, entrar nesse universo, estudar o metaverso. Então, até fazendo um outro paralelo aqui, quando uma marca vai abrir em outro país, né, ela não simplesmente chega e abre a marca no outro país, ela estuda o mercado, ela estuda o lugar, ela estuda as pessoas que estão naquele lugar, a cultura do lugar. Então, o mesmo vai acontecer com o metaverso. As marcas estão nesse momento de experimentar, é a era de experimentação, né? E entender ali quem é o consumidor e como construir ali essa marca no metaverso. E aí que eu chego aqui no nosso primeiro C, né, dos pilares, dos principais pilares para construir uma marca no metaverso, que sem dúvida a base é o consumidor. Como eu falei no começo, logo na agenda, né? É muito importante, antes mesmo da gente desenvolver um produto, um serviço, a gente precisa entender para quem que nós estamos desenvolvendo, né? E os consumidores são essenciais, até se não existissem eles no metaverso, o metaverso não existiria. Então é muito importante a gente entender quem são esses consumidores, quem está no metaverso, né? E aqui até trago para vocês um dado do Google Trends, na qual identificamos que no ano passado, em dezembro, logo quando aconteceu o rebrand do Facebook para o Meta, foi quando mais teve a busca sobre a palavra metaverso no Google, né? Teve uma queda, mas ainda se fala, óbvio, muito sobre esse crescimento e cada vez mais, inclusive já falando aqui, a estimativa é que cresça o metaverso na vida, no cotidiano das pessoas. Então, quando a gente olha dados na qual até 2026, 25% dos consumidores terão passado cerca de 1 hora por dia no metaverso, se socializando, consumindo, se divertindo e aprendendo coisas novas. Então, é essencial a gente ter isso no radar, como está de fato aí crescendo o metaverso na vida das pessoas. E até falando aqui, é muito importante a gente entender, claro, né, como eu estou comentando, é a era da experimentação, né? É muito importante a gente entender e essa questão do medo de estar de fora, por isso é importante a gente entender. Aqui, quando a gente pensa no consumidor, grande parte a gente fala dos jovens, geração Z, como as crianças, que é a geração alfa, né? Quando a gente pensa nos milênios, que são os adultos, eles nasceram e aprenderam a se socializar pelo universo virtual, digital, né? Quando a gente pensa no ICQ, nas redes sociais. Depois, quando a gente traz a geração Z, os jovens de hoje em dia, são nativos digitais, né? E quando a gente fala da geração alfa, que são as crianças de hoje em dia, a gente está falando de pessoas que nasceram no metaverso, que vão nascer no metaverso, inclusive, né? Então, é muito importante a gente ter no nosso radar esse perfil desses consumidores, tá? Com certeza, vocês devem conhecer crianças, que sejam sobrinhos, filhos, enfim, crianças por aí, que elas chegam até a preferir bens digitais do que bens físicos, né? E até pensando numa lista de Natal, podem ver, olhar dos últimos anos, que uma criança
pediu ali na lista de Natal. Sem dúvida tinha ali um tablet, algo ali digital que é essencial na vida delas. Então aqui estamos lidando com esse perfil de consumidor. Mas é claro que hoje a gente consegue, ainda tem um gap, né? Ainda tem um espaço, quando a gente vê que 32% dos consumidores se sentem assustados com a chegada do metaverso e apenas 7% se sentem empolgados com o metaverso. E mesmo olhando esses dois dados, a gente tem um gap indiferente, que é onde a gente tem a possibilidade de crescer, de entrar ali no metaverso e até mesmo ensinar essas pessoas sobre o que é o Web3, né? Até vou falar melhor depois sobre a Web3, que é onde está o metaverso, né? Essa transição da Web2 para a Web3, mas sem dúvida tem ali um gap, né, que está indiferente ali no metaverso. E é muito importante a gente entender sobre a questão de conteúdos nocivos, sobre os problemas da saúde mental em relação à internet, em relação aos nossos dados, né? E até isso é explicado, né? Quando a gente vê que conteúdo nocivo surge a cada 7 minutos no metaverso, tá? Então é muito importante as marcas terem esse cuidado, né? Como que a gente pode proteger ali os dados, como até a gente pode pensar numa questão de inclusão, diversidade, que é essencial ter ali no metaverso. E aí é quando a gente olha a expressão Betterverse, que mais conhecida como melhor verso, que é essencial da gente construir o mundo digital. Já temos tantos problemas no mundo real, né? Pensamos aí em construir um mundo digital melhor, mais inclusivo, mais diverso, né? Sem essa insegurança que nós temos aqui na vida real. Vou passar um vídeo para vocês do Will. O Will, gente, é o primeiro morador de rua do metaverso. Ele faz uma reflexão bem interessante, falando como as pessoas estão gastando tanto dinheiro no mundo virtual, sendo que a gente tem aqui uma imensidão no mundo real que está precisando desse investimento, né? Então, o Will, ele faz essa reflexão, até uma crítica a esses gastos, bem altos, como vocês vão poder ver aqui no vídeo, mas é interessante pensar nessa reflexão e como as marcas podem agir diante disso, tá? Bonjour, nous sommes ici dans le métaverse. Vous connaissez? Ce nouveau monde virtuel qui se crée sur Internet et dont tout le monde parle. Il y a quelques jours, un homme a déboursé une vraie fortune pour acheter cette villa derrière moi, juste pour devenir le voisin virtuel d'une célébrité. Des exemples comme ça, il y en a plein. Comme ce yacht juste ici. Une personne a payé 650 000 $ pour se l'offrir. 650 000 $ pour quelques pixels. Vous imaginez ça, vous? Et ces personnages-là, ce sont de vrais gens, mais qui sont seuls chez eux derrière leurs écrans. Je m'appelle Will, je suis la première personne sans abri du métaverse. Je suis là pour vous rappeler que plus de 300 000 hommes et femmes sans domicile fixe vivent dans l'exclusion la plus absolue et sont privés de liens sociaux. Vous aussi, comme le réseau Entourage, vous vous dites qu'on pourrait d'abord prendre soin des autres dans le monde réel, avant de construire de nouveaux mondes virtuels et aller vers ceux qui sont les plus exclus? Grâce à l'application Entourage, vous pouvez aller à la rencontre des personnes les plus isolées de votre quartier. Dans la vraie vie, il y a tant de personnes incroyables à découvrir. Entourage, le réseau social, vraiment social. E como até estava falando sobre aquele gap, né, a lacuna de conhecimento que temos aqui. Dados bem impressionantes, né, altos, quando a gente traz que 69% das pessoas de 16 a 54 anos não sabem como comprar um NFT ou até mesmo o que significa um NFT. Então aqui é importante a gente entender este gap e ensinar sobre o que é o Web3, o que é o metaverso, o que é a moda digital, o que é uma NFT. Então é agora o momento da gente entender melhor sobre esse assunto e ensinar os consumidores sobre todo esse universo, essa lacuna de conhecimento que nós temos aqui. E aí que surgem as comunidades, Learn to Earn, que são as comunidades aprender para ganhar. Até recomendo vocês tirarem uma foto dessas comunidades, depois olharem, se aprofundarem, pois é muito interessante a forma como elas comunicam e ensinam melhor sobre o universo, sobre o metaverso, né? E é uma forma que elas democratizam a informação, ensinando e explicando de uma forma simples e bem clara sobre a Web3, sobre o metaverso, sobre uma NFT. Ou até você desenvolver uma NFT e ganhar, né, ali com a NFT.
E a gente fala também da criação de unidades de negócio no metaverso. Até esses números bem significativos, né, na qual as vagas de emprego com o termo metaverso chegaram a crescer 1.042% entre 2020 a 2021. Então, aqui a gente começa a ver esses empregos, né, sendo criados com base ali no metaverso. Até fazendo um paralelo aqui novamente, nas últimas décadas, quando tem muitos, aliás, ainda existe, é essencial, é quando a gente pensa nos empregos de pessoas focadas em mídias sociais, pessoas focadas em marketing de influenciadores. Então é aí que a gente vê também uma entrada no metaverso para essas pessoas trabalharem no metaverso. E aqui, inclusive, é um cargo executivo, né, o novo CMO, Chief Metaverse Officers, na qual lidera essas equipes que estão trabalhando no metaverso, né? Hoje pode-se encontrar 88 perfis no LinkedIn do CMO. Inclusive, Olivia, que está aqui, sem dúvida, uma das principais que encontramos aqui no CMO. Dentro dessa aba do consumidor, a gente fala também sobre a economia de avatar. E são dados impressionantes, pessoal. Quando a gente olha aqui, 23% dos consumidores dizem que queriam ser uma pessoa diferente no metaverso. Ou até mesmo essa mudança do metaverso diária que as pessoas fazem, né? 1/5 dos usuários, isto é, gente, 8 milhões de pessoas atualizam o seu avatar todos os dias. E ainda mais impressionante, 52% da geração Z, dos jovens, dizem se sentirem mais eles mesmos no mundo virtual do que no mundo físico. Então aqui a gente está lidando com pessoas que estão se identificando mais com seus avatares do que com elas mesmas na vida real, né? E até um meme bem interessante apresento aqui para vocês. Da mesma forma que na Web 2, a gente tem, né, para cada rede social, a gente tem ali a nossa forma de apresentar, então completamente diferente do LinkedIn para o Tinder. A gente vê também na Web 3, no metaverso, essa diferença de você ter um avatar para se apresentar ali num evento, enfim, numa proposta, né, numa área, e um outro avatar para você se apresentar numa outra área. Então, por isso também essa ideia de criar em cada ambiente um avatar, tá? E a gente fala das questões de padrões de beleza do MetaFace. Sem dúvida, a gente já está anotando essas questões, né, nas redes sociais, no Instagram, TikTok, com diversos perfis, né, a gente querendo buscar aquela perfeição desses filtros, né, que existem nessas redes sociais. E, sem dúvida, isso acaba, infelizmente, impactando também ali no metaverso. Quando a gente pensa nos avatares, que não tem poros nas peles, né? Então as pessoas elas se identificam e elas querem aquelas peles perfeitas e reais, né? Que existe somente ali nos avatares. Então isso também acaba se tornando, a gente começa a ver esses padrões de beleza do MetaFace. E é muito interessante como algumas marcas já estão trabalhando com isso para atender até a demanda que está preocupada com a inclusão, que está preocupada com a diversidade. Então 60% das pessoas acreditam que existe uma falta de inclusão nos mundos virtuais, né? E um case bem interessante que eu apresento para vocês é da Clinique, marca de beleza, tá? Que ela traz exatamente essa proposta do avatar, gente, ser diverso, o avatar ser como a gente é, então trazer cada vez mais essa proposta do real no mundo virtual, tá? E aqui nos leva para, após passar, né, por essa base, que é o consumidor, entendemos aqui, então, quem está ali usando o metaverso, quem está no metaverso. Sem esses consumidores, mais uma vez, o metaverso não existiria. Então, é essencial a gente entender quem está ali no metaverso, né? Então, depois a gente entender a base do primeiro C, dos 4 Cs, dos 4 pilares, né, e dos 4 Cs que existem ali para construir uma marca no metaverso, eu apresento aqui para vocês o C de construção de comunidades, tá? E até é interessante a gente entender, né, que ali da nossa pirâmide, a base sendo o consumidor, agora eu vou entrar para a segunda etapa, que é onde a gente já dá o start para pensar ali como eu vou trazer a minha marca, como eu vou levar a minha marca para o metaverso. E é muito importante essa construção de comunidades. Quando a gente pensa
nessa estratégia até dos próprios creators, né, que existem até 15 milhões, cerca de 15 milhões de pessoas que se consideram creators no metaverso, então pessoas que já estão ali no metaverso, já estão familiarizados no metaverso e tem ali as suas comunidades. Como é importante para uma marca entender que, primeiro, é um outro mundo, né, começando que a gente está saindo do mundo real e indo para o mundo virtual, e como é importante a marca, ela se aliar com essas comunidades, né? Ela ouvir dessas comunidades, para ela ganhar mais espaço, para ela ganhar mais confiança desses consumidores. E aqui é essencial a gente pensar nessa construção de comunidade, até mesmo com os creators, que são essenciais ali no metaverso, tá? Um case bem interessante é do Chainsmokers, na qual ele desenvolveu 5.000 NFTs e ele foi buscar quem realmente eram os seus fãs fiéis através dos vendas de shows, de ingresso, quem estava sempre acompanhando a banda. E eles lançaram essas 5.000 NFTs somente vendendo para quem de fato eram seus fãs. E olha que interessante a estratégia deles. Para quem adquirisse a NFT, mais uma vez lembrando, somente poderia adquirir a NFT quem era fã, quem é fã da banda. Então, quem adquirisse essa NFT, tinha 1% dos royalties do novo CD deles. Então é uma forma de você co-criar, você trazer, na verdade, ali a sua comunidade de fãs para perto de você. Você fortalecer essa comunidade de fãs. E essa foi a estratégia fantástica que o Chainsmokers fez. E é interessante a gente pensar aqui também que já existem dados que os creators de NFT estão até recebendo mais dinheiro do que os próprios criadores do Spotify ou do próprio YouTube, tá? Então, como esses creators estão ganhando cada vez mais espaço no mundo real e no mundo virtual. Falando de um outro case bem interessante, dentro de construção de comunidade, é o Try Your Best. É bem interessante aqui esse case, até um futuro dos feedbacks. Toda marca quer receber feedback do seu consumidor. Você construir um produto, você desenvolver um produto, desenvolver uma experiência junto com o seu fã, junto com o seu cliente ali fiel, é essencial para você conseguir criar um produto ou um serviço mais assertivo possível. O Try Your Best traz exatamente essa proposta de ter feedbacks reais dos consumidores, e através desses feedbacks eles escolhem e eles dão, eles premiam, né? Eles recompensam esses consumidores que deram feedback, eles recompensam com NFTs. Então olha a estratégia que ela fez, me dá um feedback, eu preciso desse feedback e eu recompenso você através desse feedback, tá? E isso nos leva para o nosso próximo C, dos pilares da construção de uma marca no metaverso, que é a cocriação. Eu falei da importância da construção de comunidades, né? Então a marca ela precisa ouvir ali, entender quais são as comunidades e ouvir dessas comunidades. E agora a gente fala de cocriar com essas comunidades. É importante a gente entender aqui, pessoal, que a gente está saindo da Web 2, que é a internet de socializar, e indo para a Web 3, que é uma internet descentralizada, na qual o controle vai ficar nas comunidades. Por isso essa importância de construir uma comunidade, por isso essa importância de se aliar a uma comunidade para desenvolver um produto ou um serviço. E a cocriação ela existe exatamente para essa estratégia das marcas entenderem quais são os produtos essenciais para aqueles meus consumidores que estão no metaverso. E vamos criar junto com esses consumidores e junto com os creators que desenvolvem diversas coleções, diversos produtos ali no metaverso. Um case bem interessante que eu apresento para vocês é da Prada com a Adidas, que no início desse ano, eles lançaram um projeto único de NFT, na qual eles receberam cerca de 3.000 obras de arte de consumidores, e através dessas 3.000 obras de arte, eles desenvolveram uma única NFT, que vocês podem ver aqui essa NFT, e eles leiloaram essa NFT e o que eles arrecadaram, eles doaram para uma instituição de caridade de artistas e criadores. Uma outra estratégia, até falando do Roblox, o Roblox é uma das plataformas do metaverso, é a porta de entrada para o metaverso. Uma das, mas sem dúvida
uma das principais que a gente traz aqui, se não a principal que existe no metaverso. Muitas marcas, quando entram no metaverso, elas entram pelo Roblox, tá? E até consumidores entram pelo Roblox. Então, quando a gente traz aqui que existe 50 milhões de usuários ativos diariamente, a gente vê que até interessante pensar, quando eu falei na parte do pilar dos consumidores, aliás, da base, né, dos consumidores, mais de 50% desses usuários diários têm apenas 13 anos, até menos de 13 anos, de 13 anos para menos. E o segundo segmento, aliás, o segmento que mais cresce no Roblox é a geração Z, que são os jovens de 17 a 24 anos. Então é importante a gente ter no radar até qual produto desenvolver para esses jovens que estão no Roblox, que estão no metaverso, tá? Um outro case que eu apresento para vocês é a Gucci Town. A Gucci agora tem lugar garantido, vaga permanente no metaverso, dentro do Roblox. Ela desenvolveu essa cidade, né, chamada Gucci Town, e foi criada junto com designers digitais, né? Ela se uniu a esses designers digitais, os creators, para desenvolver essa Gucci Town, na qual as pessoas podem socializar, podem comprar produtos da Gucci, ir em exposições de arte, jogar. Então, sem dúvida, ela criou aí essa cidade divertida dentro do Roblox, que chama, e é vaga permanente, como eu falei, né? Chamada Gucci Town. A Gucci, inclusive, é uma das marcas de luxo que está mais investindo no metaverso, tá? E eu apresento um outro case para vocês, que é da Karlie Kloss, que ela desenvolveu coleções com 5 creators, ela desenvolveu 5 coleções, e foi muito interessante que ela conseguiu levar a expertise dela sobre a moda real, combinando ali com os creators, trazendo ali a expertise deles da moda virtual. Então, eles uniram forças para desenvolver essas coleções que estão disponíveis, ficaram disponíveis, tinha um tempo limitado, né? Inclusive, se esgotaram rapidamente, ficaram disponíveis em 5 jogos do Roblox, tá? E foi conhecida como Close Set. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês conseguirem visualizar como que foi toda essa produção, todo esse alinhamento, e até mesmo como as pessoas vinham no Roblox, né? Como os avatares, eles viam ali as coleções e compravam os produtos da Close Set. That we are launching Fashion Closet, a designer showcase with 5 unique digital clothing collections sold in pop-ups in 5 of the coolest experiences on Roblox. Each collection is designed by a rising digital designer and features all new pieces for you to add to your Roblox wardrobe. Falando dos creators, eles estão em destaque. Quando a gente vê que as marcas, elas precisam focar em criadores que entendem a cultura e a dinâmica do metaverso. Como eu falei, é a era da experimentação. A gente precisa entender o que tem no metaverso, quem são os consumidores ali do metaverso. E os creators que estão há bastante tempo no metaverso, eles têm as suas comunidades que se fortalecem cada vez mais, eles desenvolvem produtos, desenvolvem experiências, e as marcas estão se unindo a esses creators para entrar no metaverso já com esse senso de comunidade, já com essa proposta de desenvolver um produto, uma experiência mais assertiva. E até ir além do produto, né? Trazer uma experiência. O case que eu trago aqui para vocês é da Tiffany. É interessante pensar como surgiu esse case aqui, essa collab que eles fizeram com a CryptoPunks, tá? O VP da Tiffany, ele publicou no Twitter, né, o seu pingente, mais novo pingente, né, que é a NFT, que ele tem da CryptoPunks. E quando ele dividiu, teve uma ótima repercussão. Ele nem esperava, foi de uma forma inusitada, não foi pensada, né? Ele simplesmente divulgou o novo pingente da NFT que ele tem. E através disso teve uma repercussão muito boa, e ele decidiu fazer uma enquete do que as pessoas achavam, as pessoas que tinham CryptoPunks, o que elas achavam de ter também um pingente da CryptoPunks. E ele foi surpreendido positivamente, na qual 80% das pessoas falaram: eu também gostaria de ter. Claro, as pessoas que são donos de NFTs da CryptoPunks também gostariam de ter esses pingentes físicos. E então foi quando eles fizeram essa collab com a CryptoPunks e desenvolveram os NFTs. Esses NFTs serviam como um passe para você adquirir
o seu pingente da sua cripto. Só que, mais uma vez, somente era permitido para quem já tinha, para os donos, né, dos NFTs, exclusivamente para os donos dos NFTs CryptoPunks, tá? E essa coleção, eles desenvolveram 250 passes, se esgotou em questão de minutos, e aí as pessoas foram até a loja e estão retirando, né, os seus pingentes. Isso aconteceu em agosto deste ano, tá? Não falamos só do mercado de luxo, a gente vê também no metaverso outros mercados, outras marcas, outros negócios também ali presentes, como o da Nike. A Nike adquiriu o estúdio de cripto, a RTFKT. Aliás, para quem não conhece a RTFKT, recomendo olhar, é como se fosse a Supreme do metaverso, tá? Então, eles adquiriram e a gente viu nessa ascensão da moda digital a mainstream. E eles desenvolveram esse moletom, que ele é tanto físico quanto digital, um NFT, né? E as pessoas podem criar, inclusive aqui, como vocês podem ver, asas no moletom. Isso nos leva para o nosso último C, que é o comércio, é a ponte da pirâmide, né? Aqui a gente está falando bastante da importância, então até recapitulando, né, passamos pela base, que é o consumidor, depois fomos para a construção de comunidades, né, ouvir das pessoas que estão ali no metaverso, entender melhor como podemos entrar no metaverso, estudar ali o campo. Depois falei da cocriação, de criar com os creators que já estão no metaverso, ou até mesmo com os consumidores que estão ali no metaverso. E agora a gente vai entender como a gente vai nos apresentar ali no metaverso, como uma loja ou até mesmo o nosso produto, né? E principalmente ter o nosso radar sobre as experiências digitais que a gente está proporcionando no metaverso. E é aqui que eu, desculpa, trago essas experiências digitais. Como vocês podem ver, opa, caiu aqui. A geração Z, são os jovens de hoje em dia, estão dispostos a gastar 15% do seu orçamento de diversão em experiências digitais. E a projeção em 5 anos é que de 15% passe a ser 20%, tá? Então aqui a gente começa a ver que, primeiro ponto, não precisamos estar nas grandes metrópoles para ter um entretenimento de ponta. Da minha própria casa, independente de onde estiver, eu vou ter aquele entretenimento pelo metaverso, pelo mundo virtual. E aí a gente fala sobre essa estratégia de vendas para avatares. A economia mais conhecida como D2A, mas mais clara, falando direto para o avatar. A economia aqui direto para o avatar, a gente precisa entender que no metaverso, pela falta da expressão facial, pela falta ali da linguagem corporal, as pessoas elas querem se expressar. E é aí que entra uma grande importante, a moda digital, no metaverso, quando a gente pensa que através da forma como a gente se veste, a gente está expressando ali o que a gente sente, expressando ali o meu mood do dia, né? Então começam a surgir, crescer cada vez mais essas estratégias de venda para os avatares, né? Então a gente vai passar por uma revolução. Até falando dessa venda para avatar, pensando que em 2012 a Diesel chegou a lançar uma coleção para o The Sims, né? Só que isso foi crescendo, crescendo, e agora a gente fala muito até dessa estratégia de mainstream, né? Como eu falei, da mesma forma que a gente se veste aqui na vida real, a gente quer vestir o nosso avatar no mundo virtual. Então, de acordo até com a Accenture, 64% dos consumidores compraram bens virtuais durante o ano passado. As pessoas estão vestindo seus avatares. Falando da economia Director to Avatar, é importante a gente entender aqui até como criar conexões. É uma nova forma das marcas criarem conexões com os seus consumidores no mundo virtual. Então, é uma oportunidade até de se aprofundar nesses ambientes digitais, de estar presente na vida do consumidor através dos seus produtos ali no metaverso, vestindo os avatares. E a gente fala também da questão da apresentação dessas lojas, das vitrines em evolução. E é interessante a gente até pensar nessa estratégia omnichannel, né? Da mesma forma, a vitrine, a loja que eu tenho ali no metaverso, ser relacionada com a loja que eu tenho aqui no mundo real, né? Fortalecendo ali o posicionamento da marca, tá?
Um case bem interessante é da Forever 21, que desenvolveu junto com creators, principalmente o Jordan. O Jordan é um dos principais creators que tem no metaverso, tá? O Jordan, ele auxiliou a Forever 21 até escolhendo os produtos que deveriam estar nessa loja e até mesmo layouts da loja que seria interessante estar no metaverso para engajar com os consumidores. E a Forever 21 lançou o Shop City. Vou passar um breve vídeo até para vocês conseguirem visualizar toda essa estratégia, essa experiência que a Forever 21 trouxe para os avatares. E eu apresento para vocês um outro case, que é o Republic Realm. Qual que foi a estratégia do Republic Realm, que comprou imóveis virtuais na Decentraland para construir um shopping, que é o Metajuku, que inclusive foi inspirado num dos principais bairros de Tóquio. Teve a estratégia até de se comunicar ali com as marcas, como eu falei. Da mesma forma como a gente pensa na vida real, o posicionamento da marca, qual shopping eu vou estar, qual local eu vou estar, elas precisam também ter isso no radar no metaverso. Qual shopping eu vou estar no metaverso? Quais lojas vão estar ali ao meu lado no metaverso? Aonde os avatares estão para entrarem na minha loja, para ter a experiência da minha loja? Então essa foi a estratégia do Republic Realm, criar esse shopping, criando experiências de socialização e até mesmo de entretenimento ali para os avatares. Interessante ver que o mercado de revenda, pessoal, também está crescendo no metaverso. Se tem até algo, né, que marca o crescimento dos NFTs, é a revenda. A gente está vendo até algumas estratégias, a própria Around, que ela consegue trabalhar nessa proposta de revenda e ela traz também tanto, você compra um produto que vem tanto no formato virtual como também no formato físico, tá? Produtos de revenda. A Super Plastic, bom, aqui é interessante pensar nessa marca que surgiu digitalmente e agora tem a sua mais nova loja física em Nova York, conectando seu mundo virtual com o mundo físico. E é até interessante pensar que ela tem seu espaço exclusivo para quem tem NFTs da Super Plastic. Tanto o espaço para trazer experiências, como também produtos exclusivos para quem tem a Super Plastic. Mas, claro, todos estão convidados a conhecer a loja física. A Selfridges foi a primeira varejista a proporcionar a experiência da moda digital na sua loja física e até mesmo poder comprar uma NFT na loja física com um cartão de crédito. Mais uma vez pensando nessa estratégia de conectar o mundo virtual com o mundo real. Já a Gucci pensou numa outra estratégia. Em maio desse ano, ela começou a lançar em algumas lojas a possibilidade de você comprar um produto físico com uma criptomoeda, tá? Então essa estratégia de você ter um produto físico com a criptomoeda. E para finalizar o case aqui, pensando da Solana Space, que é uma das principais criptomoedas que existem, qual que foi a estratégia dela? Até quando eu falei no começo sobre o consumidor, sobre o learn to earn, né? Aprender para ganhar, qual que é a estratégia da Solana aqui? É exatamente a proposta de você educar o consumidor sobre o que é o Web3. Eu falei até que a gente tem, né, aquele gap, ainda um grande gap, das pessoas que não entendem, e as pessoas estão começando a entender mais e querer saber mais sobre o metaverso. E a estratégia da Solana foi uma loja que eles abriram lá em Nova York, na qual ensina sobre o que é educa, né, sobre o que é o Web3, sobre o que é o metaverso, o que é uma NFT, criptomoedas e auxilia até a criar uma carteira de criptomoedas. Olha essa sacada que ela fez para conseguir engajar com aquele consumidor desde o início da sua vida ali no metaverso, né? Finalizando a palestra, trago os 4 pontos principais.
sem dúvida é o momento da gente estar preparado para experimentar. Como eu até falei no começo, é a era da experimentação. Tem que ter no radar essa questão de como eram as redes sociais. De como eram as redes sociais em 2003, 2004, o Orkut. E olha onde nós estamos. Temos que ter isso no radar com o metaverso. É hora de experimentar, é hora de entender sobre o que é o metaverso e quem está no metaverso, quem são os consumidores. Priorizar a construção de comunidade. Falei dessa mudança, né, da Web 2, que é uma internet de socializar, indo para a Web 3, que é uma internet descentralizada, onde o controle fica nas comunidades. Então, priorize essa construção de uma comunidade. E o terceiro pilar, prepare-se para uma nova era de expressão criativa, né? E finalizando, construir um melhor verso. É o momento que a gente tem ali de construir um mundo melhor. Mundo virtual, mas um mundo melhor. Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só vocês acessarem aqui, meu e-mail.